Olá! Sabe, toda árvore guarda um segredo, né? É a história do nosso planeta, todinha gravada ali, nos seus anéis. E entender essa história, nossa, é super importante. Seja para a gente monitorar as mudanças climáticas ou para cuidar melhor das nossas florestas. Hoje, a gente vai desvendar como é que a ciência nos ajuda a ler esse verdadeiro diário da natureza. Vamos mergulhar na ciência de medir árvores. Olha só essa imagem. Parece simples, mas cada anel desses é como se fosse um capítulo, sabe? Uma memória gravada na madeira. É uma crônica completa, de anos com muita chuva, anos de seca e até mesmo de incêndios. Mas, né, para decifrar essa história toda não basta só olhar. A gente precisa das ferramentas certas. É preciso uma ciência específica para esse trabalho, quase um trabalho de detetive. E essa ciência, claro, ela tem um nome. É ela que transforma esses anéis, essas cicatrizes, em dados concretos, em números. E isso nos permite ir muito além de entender uma árvore só. A gente consegue medir a saúde e a história de uma floresta inteira. É outra escala. O nome dessa ciência é dendrometria. Eu sei, parece um nome complicado, mas calma. A origem grega da palavra já entrega tudo. Dendro quer dizer árvore, e metria é medição. Ou seja, é literalmente a ciência de medir árvores. Simples assim, bem direto ao ponto. E é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Tá, mas como é que os cientistas fazem essas medições na prática? Não é só chegar lá com uma régua, né? Existe todo um kit de ferramentas com 3 métodos principais, e cada um serve para um desafio diferente. Então vamos dar uma olhada nesse kit. Vamos lá. Primeiro, tem um método direto. Esse é o mais mão na massa, sabe? É ir lá e medir o diâmetro da árvore com uma fita métrica, por exemplo. Depois, vem um método indireto. Esse é para quando a gente não consegue alcançar, tipo, como medir a altura de uma árvore gigante. Aí entram os equipamentos ópticos. E por último, tem o método estimado. É aqui que a matemática brilha, usando pequenas amostras para fazer previsões sobre a floresta inteira. E o mais importante de entender aqui é que não existe um método melhor que o outro. O que existe é um método certo para a pergunta que a gente quer responder. Agora, um ponto super importante. Em qualquer tipo de medição, não só com árvores, existe um desafio que pode enganar até quem tem muita experiência. É a diferença crucial entre exatidão e precisão, entre estar certo e ser consistente. Pensa num alvo. Exatidão é basicamente acertar no centro do alvo. É o quão perto a sua medida chegou do valor real, do valor verdadeiro. Já a precisão, a precisão é sobre consistência. Imagina que todos os seus tiros foram parar juntinhos, no mesmo lugar, mesmo que não seja no centro. Isso é precisão. O ideal, claro, é ter os dois. Mas na vida real, nem sempre é assim que acontece. Olha aí, esse é o cenário perfeito. As medições não só acertam o alvo, ou seja, são exatas, como também estão todas juntinhas, super agrupadas, ou seja, são precisas. Esse é o padrão ouro. É o tipo de dado que a gente pode confiar de olhos fechados. Agora aqui a história já é bem diferente. Os tiros são super consistentes, estão todos agrupados, o que mostra uma alta precisão. O problema estão todos longe do centro do alvo. Isso aqui indica um erro sistemático, um viés, sabe? Os resultados estão consistentemente errados. E isso pode ser bem perigoso. E aqui temos o cenário oposto. Se a gente tirar uma média de todos os tiros, até que ela cai perto do alvo. Então, de modo geral, tem uma certa exatidão. Mas olha só a bagunça. Cada tiro está no lugar. Falta precisão. Isso torna cada medição individualmente pouco confiável. E para fechar, o pior cenário de todos, o caos total. Não tem nem exatidão, nem precisão. As medições estão espalhadas por todo lado e ainda por cima, longe do valor real. Esse tipo de dado, bom, ele é praticamente inútil. Entender essa referência é o que separa a ciência de verdade do puro achismo. Ok, agora que a gente já entendeu as ferramentas e os desafios, vamos para o grande momento. Usar tudo isso para desvendar talvez o maior segredo de uma árvore: a sua idade. E para isso, a gente volta para os anéis de crescimento. E tem um ótimo motivo para isso. Esse é, de longe, o método mais preciso que existe. Cada par de anéis, sabe, um mais clarinho e outro mais escuro, representam 1 ano de vida. Mas não é só contar, é muito mais que isso. Anéis mais largos significam anos bons, com bastante chuva. Anéis mais apertadinhos, anos de seca. E uma cicatriz como essa que a gente vê pode ser a marca de um incêndio que aconteceu décadas atrás. É uma verdadeira linha do tempo super detalhada da vida da árvore e de tudo que aconteceu ao redor dela.
Mas, claro, contar anéis não é o único jeito, existem outras formas. Um especialista, só de olhar para a aparência geral da árvore, para a casca, consegue ter uma ideia da idade, mas a precisão é bem baixa. Em algumas espécies, como os pinheiros, dá para contar os verticilos, que são aqueles conjuntos de galhos que crescem todo ano. E claro, tem a análise do tronco depois que a árvore é derrubada, que é super completa, mas aí a árvore já não está mais lá, né? Por isso que para árvores vivas, a análise dos anéis continua sendo a melhor opção, o padrão ouro. Então, a dendrometria nos dá a chave para a gente ler o passado, né? Mas ela também nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro. As árvores de hoje, elas estão registrando o nosso mundo agora mesmo. Registrando nossas mudanças climáticas, nossos impactos, tudo. Então fica a reflexão. Que tipo de história as florestas do futuro vão contar sobre a nossa era?